Na paz do Senhor, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder compartilhar da palavra do Senhor. A você, onde quer que você esteja, que essa palavra possa falar ao seu coração. Vamos meditar no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Abacuque, nós vamos saber o que ele tem para falar conosco em relação aos nossos dias. É um livro muito interessante. É um livro onde traz uma profundidade teológica muito grande, conflitos teológicos que o profeta vivia, e muitos de nós podemos estar vivendo esses dias difíceis que estamos vivendo. Diz assim, Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Eu quero falar com você sobre essa mensagem. Eu quero colocar um tema: orando a Deus em tempos de crise. Orando a Deus em tempos de crise. Quando nós olhamos para esse texto do profeta Abacuque, é muito interessante que você começa a perceber, quando você faz uma leitura mais aprofundada de todo o livro de Abacuque, você começa a perceber, através do contexto que o profeta Abacuque vivia, que ele vivia tempos difíceis parecidos com o nosso tempo. Você vai ver que na oração que ele faz, essa é a primeira oração do profeta Abacuque, porque a divisão do livro de Abacuque, da estrutura, é muito, vamos dizer assim, muito prática. O profeta Abacuque faz duas perguntas ao Senhor, e o Senhor dá as suas duas respostas em relação às perguntas que o profeta Abacuque tinha feito. E no terceiro capítulo, o profeta Abacuque, agora diante de entender a vontade do Senhor, ele escreve um louvor ao Senhor. E aqui nesse versículo 2 até o versículo 4, nós temos a primeira oração do profeta Abacuque. Ele faz uma oração ao Senhor diante de dias difíceis que ele vivia. Você observa que na sua oração que ele faz, nós vemos que no versículo 2, ele fala sobre violência, ele vai dizer, há violência por toda parte. No versículo 3 ele vai dizer, maldades. No versículo 3, na parte B, ele vai falar sobre opressão. Ele vai falar sobre destruição e violência. No versículo 3, continuando, ele fala sobre brigam o tempo todo e discutem o tempo todo as pessoas. No versículo 4, ele fala sobre a injustiça nos tribunais e a corrupção no meio da justiça. São coisas parecidas com os nossos dias que acontecem. E quando nós vemos isso, nós vemos uma oração de um profeta ao Senhor, trazendo a atenção do Senhor para ele poder entender por que, se Deus é santo, na mente do profeta Abacuque está isso. Se Deus é santo, por que existe tanta maldade no mundo? Se Deus é justo e poderoso, por que existe tanta injustiça no mundo? Se Deus é amoroso, por que existe tanta maldade no mundo? O que é interessante você observar do profeta Abacuque, que de todos os profetas que nós temos no Antigo Testamento, principalmente os 12 profetas menores, que são os últimos livros do Antigo Testamento, todos esses profetas são chamados pelo Senhor para confrontar o povo, para levar o povo a arrependimento. Mas o profeta Abacuque é diferente. Você não encontra o profeta Abacuque confrontando o povo, questionando o povo. Pelo contrário, Abacuque confronta a Deus, ele questiona a Deus. Agora Abacuque é como se ele estivesse chamando Deus para uma prestação de contas. Mostrar para ele por que Deus está permitindo que tudo aquilo dali aconteça. E que nós aprendemos com esse texto, com essa primeira oração do profeta Abacuque. Porque nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 4, a primeira oração do profeta Abacuque. E no versículo 5 até o versículo 11, o Senhor responde essa oração do profeta Abacuque de uma maneira diferente. Porque o profeta Abacuque pensava que Deus iria resolver para trazer uma situação de paz, de gozo e de reavivamento para Israel. Mas Deus responde de forma diferente. No capítulo 12, no capítulo 1, no versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1, nós vemos a segunda pergunta do profeta Abacuque. E a partir do versículo 2, do capítulo 2, nós vemos a segunda resposta do Senhor a essa pergunta do profeta Abacuque.
E o que é interessante que nós aprendemos com essa primeira oração, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira queixa de Abacuque, é que em momentos de crise, às vezes temos que lidar com o problema das orações não respondidas. Nós estamos falando sobre oração a Deus, orando a Deus em tempos de crise. E nós temos que entender que assim como o profeta, em tempos de crise, às vezes temos que lidar com o problema das orações não respondidas. Que é o caso do profeta Abacuque no versículo 1, até o versículo 2, na parte ele vai dizer: Senhor, até quando eu terei de te pedir socorro? Mas ele vai dizer: mas tu não ouves. Ele vai dizer: até quando eu vou continuar orando a ti? Aqui é como se tivesse a ideia de dizendo assim: até quando eu vou clamar a ti? Porque você vê que no versículo 12 ele vai dizer assim: eu clamo. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Então nós temos que entender que em momentos de crise, muitas das vezes nós vamos ter que lidar com esse problema das orações respondidas. Você já viu aquele ditado que diz assim: quanto mais ora, quanto mais reza, mais sua oração aparece. Às vezes, quanto mais nós oramos, mais a situação fica difícil. Às vezes na crise, no momento difícil, quanto mais nós pedimos a Deus algo, parece que Ele não ouve. E é o caso do profeta Abacuque. Abacuque vivia uma crise, vivia em tempos difíceis, em tempos de crise. E aqui quando ele fala sobre todo esse contexto de violência, de maldade, de opressão, de justiça, ele se refere aos dias que ele vivia, que eram os dias que a nação de Judá vivia. O povo agora tinha levantado um novo rei Joaquim, que era filho do rei Josias. O rei Josias tinha feito toda a restauração do culto a Deus. Quando ele morre, seu filho, o rei Joaquim, agora leva o povo totalmente à idolatria novamente. E com isso nós vemos que cresce o pecado, a corrupção, a maldade no meio do povo. Então Abacuque tem que lidar com esse problema. No meio da crise, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, mas Deus não ouve. É a mesma situação nossa. Às vezes, situação difícil. Parece que quanto mais nós oramos, menos o Senhor ouve. Mas nós temos que entender uma coisa: assim como o profeta se apegou à promessa que Deus fez para ele, que no final ele vai fazer vai compor aquele belo hino que é bem conhecido na Bíblia Sagrada. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ele vai dizer mais na frente: todavia me alegrarei no Senhor. Então nós temos que entender isso. Segunda coisa, nós aprendemos com essa oração de Abacuque, que em momentos de crise não entendemos porque o ímpio prospera e o justo não. É o que ele vai dizer no versículo 2 ao versículo 4. Abacuque ele não consegue entender porque nós somos justos. Nós temos que ver os ímpios prosperando nas suas maldades. Ele vai dizer: por que o justo? Porque aquele que serve ao Senhor, porque aquele que vive na casa do Senhor, aquele que vive adorando o Senhor, passa por situação, não prospera. Mas o ímpio, aquele que não quer saber de Deus, aquele que escarnece de Deus, pelo contrário, está prosperando mais ainda. Abacuque ele não consegue entender isso. Mas o que é interessante é que Deus mostra para ele que andar com Deus nem sempre significa ter sucesso aqui na terra. O que é interessante é que você ouve vários evangelhos aí fora, dizendo para as pessoas que elas têm que ser ricas, que se você quiser ser cristão, você não pode passar por necessidade, você não pode passar por sofrimento, porque para o cristão não existe sofrimento. Não existe sofrimento para quem é cristão. Nós vemos no livro do profeta Abacuque, é um pouco diferente. O profeta Abacuque vai totalmente contra essa teologia, porque Abacuque, um profeta de Deus, estava passando por momentos de crise, momentos difíceis. E andar com Deus não significa que teremos sempre sucesso. Também andar com Deus não significa sempre estar livre de problema. Não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você andar com Deus não quer dizer que você vai estar livre de problemas. Não quer dizer que você não vai passar por situações adversas. Não quer dizer que você vai passar por dificuldade. Você vai passar. Nós iremos passar. Nós iremos passar por adversidade. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria está no Senhor. Mesmo que falte tudo, mesmo que as coisas fiquem difíceis, mas nós nos alegraremos no Senhor. E a última coisa que nós aprendemos com essa oração do profeta Abacuque é que andar com Deus não significa que não veremos a injustiça no mundo. Que é interessante você observar que mesmo nós andando com Deus, nós podemos ver injustiça no mundo aí fora. Nós vemos os pobres ficando cada vez mais pobres, nós vemos os ricos cada vez mais ricos, nós vemos a injustiça no meio da sociedade, nós vemos a corrupção na política, em toda a área da sociedade tem corrupção, nós vemos a maldade crescendo, nós vemos a violência crescendo, nós vemos as brigas, discussão entre as pessoas, nós vemos a cada dia crescendo como era nos dias do profeta Abacuque. E andar com Deus não significa que não
veremos injustiça no mundo. Andar com Deus não significa que não iremos passar por sofrimento. Nós iremos. Mas uma coisa nós temos que entender, que a nossa alegria está no Senhor Jeová. A nossa alegria está com o nosso Deus. A nossa alegria está em servir ao Senhor. A minha alegria, a sua alegria está naquele que nos fortalece. A nossa alegria está com o Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante é que quando nós entendemos isso, interessante é que quando você entende tudo isso, nós agora podemos dizer, como o profeta Abacuque falou, no versículo 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. E ele vai encerrar dizendo, o Senhor soberano é minha força. Meu irmão, a nossa força está no Senhor. Em tempo de crise, em oração que nós fazemos a Deus em tempo de crise, nós temos que entender que mesmo nas mais variadas situações, nós nos alegraremos no Senhor. O Senhor soberano, Ele é a nossa força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a tua força. O Senhor, Ele é a nossa alegria. O Senhor é a nossa satisfação. Mesmo que todas as coisas nos levem a outros lados, a olhar a outras situações adversas, mas nós nos alegraremos no Senhor, nós estaremos firmes no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. A paz do Senhor.